mudanças no tempo e no clima são medidas, né? Então, nós já estudamos, por exemplo, os elementos climáticos, temperatura, umidade e pressão. Agora, nós vamos ver os fatores climáticos, como esses elementos se modificam ou modificam os fatores. Qual é a interação entre elemento e fator? Por quê? A partir daí, nós temos a determinação do tipo climático. Elemento, fator, tipo. Tá bom? Elemento, fator e tipo climático. Assim, nós temos que ver um pouquinho quais são as determinantes, né, para o clima em termos de correntes, enfim, né, das massas de ar, etc. Então, nós estamos na página 358 do caderno 3, tá? Aula 40, 41, os fatores. Dois tipos de fatores climáticos, alguns deles já largamente conhecidos por vocês. Latitude. Vocês se lembram que a latitude 0 não muda, estática, é o Equador. A latitude 90 graus norte é o Polo Norte, 90 graus sul é o Polo Sul. Temos ali no meio os trópicos e os círculos polares. Nós sabemos também que quanto mais perto do Equador, maior a temperatura. Quanto mais perto do polo, menor a temperatura. Isso já nos dá a primeira lei, a primeira regra. Quanto menor a latitude, maior a temperatura. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Por quê? Por causa da incidência dos raios solares. Né? Os raios solares são todos iguais quando saem lá do Sol. Todos iguais. Só que quando eles atingem a Terra, eles atingem de forma diferente. Por causa da curvatura da Terra. Não tem terra plana. Por causa da curvatura. Senão só teria uma estação do ano. Por causa da curvatura da Terra. Então, no Equador, eles batem formando um ângulo de 90 graus. Então, eles concentram a energia deles naquele pedaço menor, por isso esquenta mais. Nos trópicos, amplia, por causa da curvatura. A dispersão da energia dos raios solares é maior. Então, aquece menos, é mais espaço. Para a mesma quantidade de energia, a resultante é menos calor. E lá no polo é mais ainda. Mais ainda. Né? Por causa da curvatura da Terra, curvatura do planeta. Esse raio solar que pega lá na região polar, ele vai iluminar e aquecer uma área ainda maior. Portanto, com menos energia para cada pedacinho daquela área. Logo, a temperatura será menor. Então, Eita, volta aqui, menino. Latitude. Aqui a explicação dela, ó. Latitude. É mais bonitinha assim, né, professor? Aqui, ó. Maior a latitude, menor a temperatura. Tá? A inclinação do eixo da Terra, mais a sua curvatura, fazem com que haja uma área maior para ser iluminada e aquecida pela luz do Sol, quanto mais longe eu estiver do Equador. Professor, por que em geral? Porque às vezes tem a altitude. A altitude é o nosso segundo fator aqui, ó. A altitude compensa a latitude. Ó, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma montanha numa zona equatorial, a latitude que nem os Andes, aqui pertinho. A latitude é baixa, mas como a altitude é elevada, a temperatura cai. Porque nós temos uma quantidade menor de moléculas gasosas, a pressão é menor, a atmosfera é menor. E aí tem menos moléculas para dissipar a energia solar entre os elementos. Agora, veja aqui a diferença. Se eu estou ao nível do mar, naturalmente a pressão é maior, né? Eu tenho uma quantidade maior de gases acumulados aqui, ó, do que aqui em cima. Então a temperatura vai diminuir.
né? Então vem o raio solar, aqui ele não provoca nenhuma dissipação, ó. Ele passa meio que direto. Aqui embaixo não, ó. Obrigatoriamente ele vai provocar agitação nessas moléculas e vai produzir então o calor. Olha lá. A atmosfera rarefeita dificulta a liberação de energia solar sob a forma de calor nas moléculas gasosas. É uma questão de dissipação, né? Dissipação. Veja a agitação que alguém produz, por exemplo, quando tenta passar num vagão de trem lotado, e como ele não provoca agitação nenhuma quando ele tenta passar num vagão de trens vazio, com menos gente, tá? Então, a altitude é o segundo, a latitude e a altitude, tá vendo? O terceiro, eles atuam em conjunto, maritimidade e continentalidade. É aquela propriedade dos líquidos e dos sólidos com relação ao seu aquecimento e desaquecimento. A maritimidade, então, duas áreas, uma no litoral, outra no continente. Litoral, continente. A que está no litoral, na mesma latitude e mesma altitude, elas têm, as duas, a que está no litoral, mais umidade e mais calor, e menor amplitude térmica. Já aquelas áreas que estão em zonas continentais, né, aquelas áreas que estão em zonas continentais, elas vão ser diferentes. Ó, então, a continentalidade. As massas oceânicas úmidas e quentes interferem menos, por isso elas vão ser mais secas na época do inverno e vão ter amplitudes térmicas maiores, uma diferença maior entre o frio e o calor registrado no mesmo dia. Tá? Então, duas localidades, uma em Goiás e outra na Bahia, na mesma latitude. A que está na Bahia tem maior maritimidade, a que está em Goiás tem maior continentalidade. Isso se revela depois nos climogramas. Então, continentalidade e maritimidade. Aí tem um que também olha aqui, o relevo, é o último fator estático. Tá? O relevo, pessoal, ele pode funcionar acelerando ou bloqueando massas de ar. Ele funciona como barreira orográfica, impedindo a passagem de massas de ar e tornando o clima de um lado, por exemplo, mais úmido, de outro mais seco, como lá no Nordeste brasileiro. Olha, pus o exemplo aqui, o Planalto da Borborema. Do lado da zona da mata é mais úmido. Do lado da zona da mata é mais úmido, porque as massas de ar úmidas que vêm do oceano, elas passam por lá. Né? Isso aqui é uma nuvenzinha. Tá? Né? Já quando chega no Planalto da Borborema, nós temos um bloqueio que impede a passagem dessas massas de ar. E daí que o sertão não recebe a umidade que vem do litoral, e aí aqui vai ser mais quente. E aqui, onde tem o mar, vai ser mais frio. Mais úmido, desculpa, não mais frio, mais úmido. E aqui vai ser mais seco, tá? Do lado de cá, no sertão, vai ser mais seco. É uma barreira orográfica, que nem lá no deserto de Atacama, os Andes impedem também, funciona como barreira orográfica, né? Produzindo mais aridez junto com a corrente de Humboldt, produzindo o deserto mais seco do mundo, o deserto de Atacama. Em compensação, o relevo pode funcionar também como um corredor orográfico e acelera, potencializa uma massa de ar. Ó, oeste do continente americano, os Andes. Leste do continente americano, cadeia da Serra do Mar. O que vai acontecer com a polar atlântica no inverno, que ela já vem com força? Ela não consegue ir nem para lá nem para cá, ela não se dispersa. Então ela sobe em direção à Amazônia. Pela planície do Pantanal, né, pelo Planalto Central, ela vai indo e produz um fenômeno chamado friagem. As temperaturas caem lá na Amazônia de 30 graus para 18, 19 graus por conta da polar atlântica. Tá vendo? É um corredor orográfico. E daí?
Bom, e daí, pessoal, que o pessoal lá eles morrem de frio. Nossa, 18 graus para quem mora no Amazonas é o equivalente para nós a 1 grau, 2, assim, sabe? Então, o relevo. Agora, nós temos os fatores climáticos dinâmicos. Alguns a gente até já viu, ó. Alguns nós até já vimos aqui, ó. Então, o fator climático dinâmico, massa de ar, corrente marítima e fenômenos meteorológicos específicos. Então, as massas de ar, ó. Imagine que tem alguém, ó, vou falar uma coisa louca. Uma pessoa, ó, imagina comigo. Uma pessoa está brincando com aquele negócio de fazer bolinhas de ar, sabe aquele redondinho? Isso. Só que ele está fumando. E aí faz a bolinha. Aquela bolha, lá dentro vai estar com fumaça. A fumaça do cigarro dele. Né? Aí, aquela bolha sai voando com a fumaça lá dentro. E quando ela chega ali na frente, alguém fura ela, faz assim, e a bolha estoura e a fumaça aparece lá. Só que a fumaça foi criada aqui e levada até lá. A massa de ar é assim. É uma bolhona, uma porção da atmosfera, que carrega a característica da área em que ela se formou. Vamos, por exemplo, quando vocês vão lá para Suzano, passam em frente à fábrica de papel, a Reporte, aquele fedozão. Se ali se formar uma massa de ar, ele leva aquele fedozão mais para frente. Entendeu? Assim são as massas de ar. Elas levam as características das áreas que elas se formaram para frente, para onde elas se dirigem. Então, uma massa de ar fria carrega, como a polar atlântica, carrega esse frio com ela. Uma massa polar úmida carrega a umidade. A massa de ar seca bloqueia a umidade da outra. Ó, equatoriais, nós temos duas atuando no Brasil. Equatorial continental e equatorial atlântica, quentes e úmidas. Tropicais, nós temos a tropical atlântica, quente e úmida, e a tropical quente e seca atuando. Tropical continental, quente e seca atuando. E polares, nós temos uma polar, a polar atlântica. Começa fria e seca, depois fica úmida quando passa pelo mar, depois entrando pelo continente americano, tá? E aí, então, vai provocar a chuva frontal, né, que nós já vimos aqui. Só lembrando isso também, aqui no relevo, no Planalto da Borborema, a chuva que nós temos é uma chuva orográfica ou de relevo, tá? No lado da zona da mata. A chuva que acontece aqui em São Paulo é uma chuva frontal. Geralmente, a chuva que acontece aqui em São Paulo são chuvas frontais, né? Resultante do encontro de uma massa de ar fria e úmida com uma quente seca, enfim, são frentes que se encontram, tá? No verão, aqui em São Paulo, nós também temos a chuva de convecção, lá na Amazônia também, né? Então, calor, condensa, né? Calor evapora, final do dia condensa e aí precipita. Só para lembrar os 3 tipos de chuva. Olha aí as massas polar, que beleza, olha aqui, ó. E lá, atuando aqui, ó. Olha a polar atlântica, ela vai subir por aqui, ó. Aqui a tropical, olha aqui, nós temos a tropical e a equatorial atlântica atuando, ó. Trazendo calor e umidade, né, pra gente aqui. Aqui não tá aparecendo, mas tem uma tropical continental que se forma aqui, assim, né, e uma equatorial continental que se forma aqui também, tá? Então, são as massas de ar atuando. Quanto às correntes marinhas, vocês se lembram? 2 tipos. Frias, do polo para o Equador. Frias, do polo para o Equador. Elas, por onde passam, reduzem a umidade. Elas têm menos transpiração, porque são frias. Logo, elas colaboram com a aridez, com os grandes desertos, Saara, Atacama, deserto australiano, né? Tem muito oxigênio, porque elas perdem menos gases. As quentes, ao contrário, do Equador para os polos, como elas são quentes, elas têm muito micro-organismo
muita biomassa. Elas estão associadas a aumento da chuva e das médias térmicas. Quando as duas se encontram, pesca. Corrente fria com um montão de oxigênio, corrente quente com bastante biomassa. Lá vai o japonês pescar. Né? Então, as zonas pesqueiras são nas áreas de encontro entre correntes frias e correntes quentes. Tá bom? Não se esqueçam disso. Lá no Japão, como eu disse, duas correntes, né? A Kuroshivo e a Oyashivo, que se encontram e produzem isso. Aqui no Brasil, a corrente do Brasil quente, a corrente das Falklands fria, pesca também. Tá? Pesca também. Olha elas aí. Olha nós aqui, ó. Olha aqui, a corrente sul-equatorial ou corrente do Brasil e um braço da corrente da Antártida aqui, ó, que a gente chama de corrente das Malvinas ou corrente das Falklands. Elas se encontram ali em frente a Santa Catarolha, né? E aí, meu filho, é tainha e vinho, ó, Santa Catarina o tempo todo, né? Olha a corrente do Golfo, quente, permitindo que haja vida nessas regiões mais frias aqui, ó, enquanto que do lado de cá, onde só tem corrente fria, não mora quase ninguém, na mesma latitude, tá? O último fenômeno, o El Niño e o Laninha. El Niño é o nome de uma corrente marítima lá do Pacífico, tá? E aí, quando nós temos o aquecimento fora da média do El Niño, lá no Pacífico Central, esse calor se propaga aqui para a América do Sul, por exemplo, né? E provoca derretimento de neve lá nos Andes, etc. E aumento da chuva na nossa região. Agora, quando você tem Laninha, você tem o resfriamento das águas do Pacífico Central, olha aqui, ó. E daí? E daí que chove menos aqui na América do Sul. É o que está acontecendo esse ano. Então, por exemplo, além de acabar com a Amazônia, né, esse ano nós ainda estamos sofrendo Laninha. Por isso, já 3, 4, 5 anos atrás, estamos sofrendo com Laninha. Por isso que vai chover menos. E por isso que nós vamos pagar mais na nossa conta de energia elétrica a partir desse mês, porque os reservatórios estão baixos, vamos apelar para as termoelétricas, e daí que vai ficar mais cara a nossa conta de energia elétrica. Em parte também por causa do fenômeno Laninha. O negócio que está acontecendo lá no Pacífico Central vai impactar a sua conta de luz aí na sua casa. É o El Niño, então, El Niño é o aquecimento, Laninha, resfriamento. Quando tem El Niño, chove bastante, e aí nós não pagamos caro pela energia, produzimos bastante, né, na agricultura. Quando tem Laninha, a agricultura dá uma quebrada e o preço do produto sobe. Adivinha o que um cara fez? Teve um cara que, olhando para isso, ele percebeu que ia ter Laninha. Aí ele comprou um montão de soja produzido no tempo de El Niño. Ele comprou a soja barata no tempo do El Niño, sabendo que a soja ia ficar muito cara no tempo do Laninha. E com isso ele gastou pouco dinheiro e ganhou muito dinheiro graças ao clima, porque ele comprou no barato e vendeu no caro. Bem bolado, né? Usar o clima para ganhar dinheiro. Muito bem. Então, esses são os fatores climáticos que estão aí na nossa apostila. Nosso próximo encontro de geografia, acho que vai acontecer só depois das férias. Aí nós vamos fazer a correção dos exercícios, tá bom? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. E obrigado por estarem comigo aí hoje. Boas férias. Tchau. Tchau, Pro. Até amanhã. Ah, não tem mais. Boas férias. Tchau, boas férias. Tchau. Obrigado. Descansem.